igreja, eu convido vocês a acessarem a sua Bíblia, ou quem ainda tem as versões físicas, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos começar a nossa mensagem apenas pelo versículo 14. Ao longo da mensagem, nós vamos verificar outros textos, especialmente do Evangelho de João. Mas nós vamos começar aqui no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Igreja, esse texto, ele é um texto que tem passado um pouco despercebido em todo o seu significado. Nós vamos verificar algumas coisas que, na verdade, elas estão claras, mas devido talvez uma transposição temporal e cultural, nós não temos nos apercebido tanto nos dias de hoje. Então fique atento para você perceber aonde o Senhor vai nos conduzir ao longo dessa mensagem. O tema dessa mensagem já é um tema muito curioso. Eu senti no coração de colocar como tema, fui inspirado por Deus para colocar como tema, um lugar chamado Jesus. Um lugar chamado Jesus. Não se estranhe de estar usando a pessoa de Jesus como se fosse um lugar. O próprio Jesus utilizou diversas figuras e imagens para se referir a si mesmo. Nós podemos lembrar mesmo aqui no Evangelho de João, quando Jesus ele se chama, por exemplo, eu sou a luz do mundo. Ou quando Jesus diz que é a porta. Jesus uma porta, eu sou a porta. Ou quando Jesus ele diz que ele é o caminho. Eu acho que quem acompanhou na quarta-feira ouviu o nosso irmão Joel explicando sobre o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele vai usar muitas figuras, muitas imagens para aplicar a si mesmo. Uma outra muito curiosa que nós já ouvimos aqui na igreja a pregação foi Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus ele tem essas designações para si mesmo. Por que será? Jesus é uma pessoa tão singular. Jesus foi o Jesus de Nazaré, aquele Jesus terreno que viveu entre nós, que morreu, ressuscitou, assunto foi ao céu e agora vive por toda a eternidade. Esse Jesus, ele foi historicamente, no período histórico que esteve aqui, uma figura tão singular que é difícil até descrevê-lo. Existem alguns teólogos que chamaram Jesus de um evento, não negando que ele foi uma pessoa real, uma pessoa que existiu. Ele foi tão especial na história, no momento histórico e na história bíblica, que ele é muito mais do que uma pessoa. Então Jesus já foi chamado de um evento, um acontecimento. Foi tão marcante a pessoa de Jesus que apenas defini-lo como uma pessoa parece que reduz a amplitude de tudo que Deus fez convergir na figura, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Outros teólogos, como Oscar Cullmann, ele já escreveu um livro dizendo que o próprio tempo é ressignificado na pessoa de Jesus. Nós poderíamos dizer que a história bíblica, ela toda do Antigo Testamento, é como se ela fosse afunilando e convergindo em Jesus. E quando chega a figura de Jesus, em que tudo converge para ele no Novo Testamento, é como se agora tudo vai ganhando um novo significado, um novo olhar, vai se cumprindo profecias antigas, uma nova esperança vai nascendo. Então Jesus ele é muito singular, ele é único, e ele é tão único que é difícil descrever esse maravilhoso Jesus. Nós temos louvores aqui que chamam Jesus de diferentes nomes. Ele é o noivo, ele é o jardineiro, tantas figuras já foram usadas na poesia e nos louvores. E eu quero tratar Jesus nessa manhã como uma pessoa-lugar. Jesus é uma pessoa-lugar, porque nós vamos perceber que a forma como Jesus é apresentado é como se ele fosse o espaço
em que a ação maravilhosa de Deus se realiza. Eu quero dizer, talvez para a gente compreender melhor, que estar em Cristo é estar em casa. Estar em Cristo é estar em casa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa imagem do estar em casa, que significa o estar em Jesus. Eu quero iniciar pensando em lugares. Ao longo da palavra de Deus, nós temos alguns lugares que Deus separou para que fossem especiais. Então nós vamos descobrir ao longo das Escrituras, pelo menos, na verdade eu diria 3 lugares, mas nós podemos acrescentar alguns outros, alguns lugares especiais, alguns lugares separados por Deus. Nós temos lugares especiais como o jardim no Éden, nós temos lugares especiais para a manifestação da presença de Deus, como o Monte Sinai, nós temos a tenda, o tabernáculo, e nós temos o templo. Então, no Antigo Testamento, havia lugares especiais em que a graça, a glória, a presença de Deus se manifestava de uma forma muito singular, de uma forma muito especial. Esses lugares foram tidos como lugares sagrados. O que significa a palavra sagrado? O que significa essa palavra sagrado? Essa palavra sagrado é uma palavra que significa santo. E santo, ou sagrado, significa separado. Separado por quê? Separado para acontecer algo muito especial. Separado para ser um local de um encontro com Deus. Um local de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus e outras coisas mais que nós vamos descobrir ao longo dessa mensagem e outras que nós só vamos descobrir no dia que nós estivermos frente a frente com Ele. Esses lugares que Deus foi provendo ao longo da história, como esses que eu mencionei, foram lugares de relacionamento, foram lugares de conexão com Deus. Veja, a forma de Deus se manifestar, se revelar, conversar, estar presente com o homem no Éden era muito singular. A forma de Deus estar presente com o ser humano, mesmo sendo o sacerdote, no tabernáculo, era muito singular. Então, ao longo das Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, nós vamos ter lugares sagrados, separados por Deus, providos pelo próprio Deus. Esses lugares eram lugares de encontro, e eu acho isso sensacional. Lugares de encontro, lugares de relacionamento, lugares de um encontro especial. Você teve na sua experiência de namoro lugares específicos de encontro com a sua namorada? Você teve lugares ao longo da sua história de encontro que quando você lembra daquele lugar, não é só o lugar físico que tem a importância, mas é a pessoa que se encontrava com você. Poderia ser amigos, um amigo muito íntimo que você formou essa amizade no trabalho, na escola, na igreja. Aquele lugar era um lugar, não só um espaço físico, mas era o local do encontro. Era um local onde o seu relacionamento com a sua namorada, ou com um amigo, ou com os seus filhos, era um lugar diferente. Porque era um local de relacionamento, era um local do encontro. Esses lugares que Deus proveu ao longo da história foram lugares de encontro do homem com Deus. E eu quero fazer uma pergunta agora aqui para a igreja. Eu quero perguntar: quem aqui tem uma casa? Quem tem uma casa? Você tem uma casa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quem tem um lar? Quem tem uma casa? Levanta a mão aí, quem tem uma casa. Agora a pergunta é: quem tem um lar? Existe uma diferença que às vezes nós não percebemos
nessa pergunta, ainda que na nossa língua portuguesa o termo casa ele tenha ganhado uma amplitude um pouco maior. Mas uma pessoa ela pode ter uma casa que eu digo no aspecto físico, no aspecto estrutural, já paga, é a sua propriedade, né? Então quem já tem uma casa que é sua, ela já é sua propriedade, já está paga, a casa é sua. Quem tem uma casa? Alguém pode ter uma casa, o prédio, perfeito, bonito, tudo em sua estrutura elétrica, a parte hidráulica, tudo funcionando bonito e perfeito. Mas uma pessoa ela pode ter uma casa e não sentir que este ambiente, esta propriedade é o seu lar. E ao mesmo tempo, uma pessoa ela pode não ter uma casa perfeita ou não é sua, ela mora de aluguel, por exemplo, ela não tem ainda uma propriedade que já está quitada, já está paga, é sua, ou pode ser uma casa que a estrutura não esteja perfeita, alguns problemas que necessitam de atenção, de reparo, mas quando ela está naquele espaço casa, ela se sente que tem um lar, ela se sente em casa. Por isso é que eu disse que eu voltaria para dizer o que significa que estar em Cristo é estar em casa. Porque quando nós dizemos estar em casa, nós estamos pensando não no prédio, nós estamos pensando no lar. Se, por exemplo, você fosse premiado hoje, imagina que você ganhasse um prêmio, você ganhou um apartamento novo, você ganhou uma casa nova. Se você ganhasse um apartamento, uma casa, agora, hoje, e você fosse, depois do culto, visitar esta propriedade sua, e se você fosse lá e olhasse os banheiros, os quartos, os cômodos, você ficaria feliz porque você tem uma casa, mas você não diria que aquele lugar é o seu lar, porque você ainda não conviveu, você e sua família ainda não preencheram aquele espaço com os significados que existem para vocês no lugar onde você já está. Quando você está na sua casa, que você já convive, que você já conhece os espaços, a dinâmica de funcionamento, que você já sabe, você já se acostumou com os lugares onde você sente menos calor, onde tem uma entrada maior de ar, onde você fica mais sossegado, onde os seus filhos podem brincar mais à vontade, ou você já conhece as suas bagunças, onde que fica os seus livros, as suas roupas, as suas ferramentas, você já sabe onde que está, você já tem noção de todo o espaço, da sua dinâmica, do seu funcionamento, porque tudo te é familiar. Então esse espaço, ele é um lar. E nem todas as pessoas que têm a propriedade casa se sentem no lar. Quando eu digo que Jesus está em Cristo é como estar em casa, é você se sentir familiar com Deus. É você se sentir numa relação de proximidade, de relacionamento. Por isso que os lugares que Deus proveu no Antigo Testamento para que funcionasse como lugares sagrados, era muito mais do que um espaço físico. Eram lugares como se fossem lares, lugares para Deus habitar e se relacionar com seres humanos. Nós podemos lembrar, por exemplo, que Salomão ele demorou 7 anos construindo o Templo de Jerusalém. E quando ele terminou a construção do templo, aquilo não era um templo, aquilo era só um prédio. Salomão gastou 7 anos fazendo o edifício. Quando terminou, era só um prédio. Ainda não era templo, ainda não era habitação de Deus. Quando que aquele prédio se tornou templo ou lugar sagrado? Foi quando Deus entrou naquele lugar. Nas descrições bíblicas lá de 2 Crônicas, do capítulo 6, 7, nós vamos ler que quando Salomão ora e ele invoca a presença de Deus e é feito os sacrifícios,
Diz a palavra que uma nuvem preencheu o lugar e a glória de Deus entrou naquele lugar. Então, a partir daquele momento, aquele prédio, que era um prédio vazio, que era só casa, ele começa a se transformar lar, porque ele começa a ser um local em que a presença de Deus está ali, para se relacionar com o homem. E Deus já responde a Salomão, já responde a Israel, já diz que o seu coração estaria ali, já diz que o seu nome estaria ali. É texto muito conhecido, e esse eu nem separei para a leitura, mas em 2 Crônicas está dizendo que Deus escolheu aquele lugar, que lá estaria o seu nome, que lá estariam os seus olhos, que o seu ouvido estaria atento, que o seu coração estaria ali todos os dias. Todos os dias. Dessa forma, nós podemos perceber que o templo, ele passa a ser o lugar sagrado, o local de relacionamento, pois é o local onde o coração de Deus estaria presente. Então, quando nós estamos pensando em lugar, nós estamos pensando em um lugar que tem essa presença que transforma o espaço muito mais do que uma casa, mas em um lar. Mas nós temos uma história triste. Ela começa feliz, se torna triste, mas ela caminha de novo para a felicidade, porque estes lugares sagrados, estes lugares especiais, estes lugares marcantes aqui nas Escrituras, eles também foram perdidos pelo homem. Então nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, a seguinte afirmação. Nós temos aí em Gênesis 3, no verso 8, descrevendo que o Senhor Deus, por isso, agora sim, 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, olha só, andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E agora nós vamos ler, aí mesmo no capítulo 3, o versículo 23 e o 24, que diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querida igreja, nós temos esse texto misterioso que a Bíblia conta como se a gente já soubesse, né? Ele aparece ali de repente, que é Deus andando pelo jardim. Então, na descrição bíblica, o Éden, uma coisa que nem todos observam, é que o Éden ele já existia antes do jardim. Então, o primeiro nome não é Jardim do Éden, como apareceu aqui, mas é Jardim no Éden. Quando Deus planta o jardim, nós vamos ler lá no capítulo 2 de Gênesis, que a terra do Éden existia. Alguns acham que Éden era o nome do planeta, que Deus dava ao planeta, ou era o nome da região, do continente, da região. Não se dá para afirmar, talvez, com toda a certeza, mas o Éden ele já existia. Por isso que no capítulo 2, lá de Gênesis, nós vamos ler que Deus plantou um jardim no Éden. Então o Éden era o local que já existia. E Deus planta o jardim no Éden. E Deus pega o homem que havia criado e coloca no jardim no Éden. Mas depois o jardim que era no Éden fica conhecido como o Jardim do Éden. E nós vamos encontrar aí no capítulo 3 uma afirmação que está implícita, que é como se Deus todos os dias, na viração do dia ou no final do dia, ele viesse caminhando pelo jardim. Mas nós vamos encontrar nas descrições de Gênesis que Deus conversa com o homem, que Deus se relaciona com o homem, que Deus ele tem bate-papo com o homem e a mulher no jardim do Éden. Mas, infelizmente, pelo seu pecado, o homem ele perdeu esse espaço sagrado. Por que esse lugar era sagrado? Porque era o local em que Deus conversava, que Deus falava. Era um local que a Bíblia é até difícil de escrever. Ela apresenta uma fisicalidade. É como se eles escutassem os passos de Deus no jardim.
Ainda que a Bíblia diga que Deus é espírito, e nós vamos ler isso depois, mas a descrição de Gênesis diz que o homem escuta Deus vindo, escuta a sua voz, mas a descrição de algumas outras versões diz que o homem ouvia os passos de Deus. Já pensou, tem um lugar em que Deus ele entra e ele caminha como se estivesse passeando por um espaço? Você quer um lugar mais sagrado do que o local para Deus passear? Para Deus ver as belezas que ele criou e que o homem cuidava? Porque aqui tem um outro mistério que talvez não caiba agora aqui na mensagem, mas Deus planta o jardim, mas coloca o homem para cuidar. Porque existe uma cooperação do sagrado. Deus é o que planta, mas coloca o homem para cultivar, para cuidar. E Deus anda por esse jardim. Mas a cena triste é que nós lemos que o homem foi expulso desse jardim, que o homem perdeu esse espaço sagrado. Esse espaço foi removido, ele foi tirado, o acesso foi perdido. E agora? O homem não tem mais aquele espaço em que Deus andava, Deus caminhava e com quem ele conversava. Então, a história bíblica, ela mostra que Deus vai prover depois outros lugares. Nós vamos encontrar vários lugares descritos na Bíblia, mas esses que eu já citei são os mais expressivos. Nós vamos encontrar que Deus ele vai lá no Monte Sinai. Ele vai se revelar ao povo. E no Monte Sinai, Deus vai dar a lei. No Monte Sinai, vai ser estabelecida a aliança de Deus com Israel. E no Monte Sinai, Deus vai entregar para Moisés e para o povo judeu a lei, a Torá. Deus vai entregar a lei para o povo. Então uma aliança vai ser firmada. É curioso que primeiro Deus liberta e depois Deus faz aliança. Então, não é Deus primeiro faz aliança e fala agora que vocês aceitaram a aliança, agora eu vou libertar vocês. Não, a graça de Deus está presente desde o Antigo Testamento. Primeiro Deus liberta e depois Deus faz aliança. E o Monte Sinai é um local que é chamado de a montanha de Deus. Mas ali não era um local fixo, era um local das visitações de Deus, principalmente na entrega da lei, na formação da aliança. Depois, Deus vai prover um local mais específico para o povo. Esse local vai ser o tabernáculo, lá no deserto. O tabernáculo vai ser erguido por ordem de Deus. E esse tabernáculo, assim como no Templo de Salomão, esse tabernáculo, na sua inauguração, lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 40, ele vai dizer que ele encheu da glória de Deus e ninguém podia ficar de pé. A glória de Deus encheu o tabernáculo, que era uma tenda. Encheu da glória de Deus, da presença de Deus. E a partir de então, sacerdotes estarão sido escolhidos por Deus, a tribo de Levi, havia toda uma preparação ritual para que eles pudessem entrar naquele espaço, naquele lugar sagrado, para interceder a Deus, para orar a Deus, para adorar a Deus e interceder a favor do povo. E a tenda, o tabernáculo, ele vai caminhar com o povo por toda a peregrinação no deserto. Naqueles 40 anos, o tabernáculo estará sendo montado e desmontado, e ele vai andando nas peregrinações, significando que a presença de Deus caminhava com Israel e ela era tão forte que ela se tornava visível na nuvem que preenchia o tabernáculo. Depois, esse tabernáculo ele vai ser trocado por um templo fixo. Então, tabernáculo, ainda que seja físico, mas ele era montado e desmontado. Mas quando Israel entrar na terra e conquistar a terra, Davi ele vai querer um local fixo. E Salomão vai construir o templo fixo, lá em Jerusalém. Mas até esse lugar, que antes foi um tabernáculo, que deu lugar ao templo, ele vai ser perdido. Eu vou ler apenas 2 versículos, pois são muitos. Igreja, como é sensacional estudar essa questão dos lugares, mas são muitos textos. Eu vou ler apenas 2 do mesmo capítulo. Aí em Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 4, nós vamos ler sobre a perda de Israel, no caso aí do
templo como presença de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então nós temos esse texto. Agora, disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Nós lemos o Ezequiel capítulo 8, versículo 4, e esse último foi o versículo 6. Então nós lemos no versículo 4 que a glória de Deus estava dentro do templo. Ezequiel, ele vê a glória de Deus dentro do templo. E nós lemos aí no versículo 6, Deus falando, filho do homem, você está vendo as abominações que o meu povo comete? Essas abominações, elas vão provocar que eu me afaste do meu santuário, do meu templo. Então, aquela glória que lá em 2 Crônicas Reis também é descrito que entra e enche o templo, agora ela começa a sair. Eu só vou citar para vocês, tem alguns irmãos aqui que anotam, né? Só para vocês saberem se localizar. Mas Ezequiel, ele começa a ver a glória de Deus que estava dentro do lugar santo, ela sai, vai para o lugar, do lugar santíssimo, vai para o lugar santo, vai para a porta do templo, sai da porta do templo e vai para o monte, que é o Monte das Oliveiras, e de lá vai embora de Israel. Ezequiel vai descrever no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 3 e 4, capítulo 10, versículo 18 e 19, capítulo 11, versículo 22 e o 23. Ezequiel, numa série de visões, do capítulo 8 até o 11, ele vai contando visões e às vezes ele diz, a glória de Deus estava aqui e ela se moveu um pouquinho, ela vai para outro lugar. A glória de Deus se move mais um pouquinho e vai para outro lugar. Ele está dizendo que a glória de Deus, que é a presença de Deus, está saindo do lugar santo, vai para o lugar, do lugar santíssimo, vai para o santo, vai para a porta do templo, sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras e vai embora de Israel. Na visão de Ezequiel, o lugar sagrado, que é o templo, é abandonado por Deus. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que antes de Nabucodonosor, da Babilônia, destruir o templo e colocar fogo no templo, o templo não era mais lar. O templo era casa vazia. O templo deixou de ser a habitação de Deus, pois Deus já havia saído. Deus já havia ido embora. Deus não estava mais presente. Ezequiel está escrevendo e está dizendo para o povo, Deus está saindo daí, Deus está indo embora. Por causa das abominações de vocês, do pecado de vocês. Deus está dizendo, veja, filho do homem, as abominações que cometem para que eu me afaste do meu santuário. E Deus foi embora e o templo foi destruído. E o que restou foram profecias e promessas de que a glória de Deus um dia iria voltar. Nós vamos encontrar no próprio livro de Ezequiel, veja, ele para no capítulo 11, versículo 22 e 23, dizendo que a glória saiu do templo e foi para o monte, que é o Monte das Oliveiras. Mas lá no capítulo 43, quando Ezequiel está contando visões futuristas, apocalípticas, Ezequiel, lá no capítulo 43, no versículo 2, ele vai dizer que ele vê a glória de Deus vindo para Israel. Então Ezequiel vai profetizar, a glória de Deus foi embora, mas no futuro a glória de Deus volta. Quando diz a glória de Deus, é a presença de Deus. Nós vamos encontrar profecias como Isaías, no capítulo 52, no versículo 8, que diz que os atalaias, as sentinelas de Israel, do alto das muralhas, elas gritam, o Senhor voltou. O Senhor voltou. A glória de Deus voltou. Então, o Antigo Testamento, ele trabalha lugares que têm a presença de Deus, o lugar é perdido, Deus concede um novo lugar, esse lugar vai ser profanado, vai ser perdido novamente, e o Antigo Testamento ele termina com promessas de que Deus voltaria. Na Bíblia hebraica, terminando em Crônicas, o Antigo Testamento na Bíblia hebraica terminava em Crônicas, e ele termina dizendo que o templo está destruído.
É assim que termina. Na nossa formação da Bíblia, nós terminamos em Malaquias. E em Malaquias termina dizendo que o Senhor virá. Ele termina dizendo que vai vir, o Senhor voltará, o Senhor virá. A presença de Deus vai voltar. E uma coisa que poucos têm coragem, talvez, de afirmar e de dizer, é que aquela experiência que teve no tabernáculo, que foi na inauguração, uma nuvem encheu, a glória de Deus preencheu e ninguém conseguia ficar de pé. Tabernáculo, que foi lá no deserto. Na inauguração do Templo de Salomão, a glória de Deus encheu o lugar e ninguém podia ficar de pé. É um evento muito parecido. Mas quando é feito o segundo templo, na época de Neemias, na época de Esdras, quando é feito o segundo templo, nós não temos essa experiência. A glória de Deus, ela não entra no templo. Ela não aparece na forma visível. E ficou um vazio em Israel. Por isso as profecias, os profetas, eles vão dizer, Deus vai voltar, a glória de Deus vai preencher. Existia em Israel esse sentimento de que o templo havia sido reconstruído depois do exílio, mas eles não viram a glória de Deus preenchendo aquele lugar. E aí aparece o Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 14, que nós vamos ler mais uma vez. João, capítulo 1, versículo 14. E agora eu digo para vocês que existe uma verdade aqui que, por uma questão linguística e cultural e temporal, nós não percebemos, mas que era muito clara para quem lia na época que o texto foi escrito. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela poderia ser traduzida por armou a sua tenda ou tabernaculou. Esse termo grego, ele é o termo que é empregado, é usado para descrever o tabernáculo ou a tenda que existia lá no deserto. Esse versículo está dizendo que o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne, que já é um grande mistério que eu já preguei aqui, nós já falamos muitas vezes, que é a ideia de uma palavra, não é a letra, é a palavra, ela vira carne, vira gente, que é Jesus. Jesus é a palavra viva. Mas o texto, ele se aprofunda mais, e aqui na língua portuguesa nós não percebemos tanto, mas diz, e habitou entre nós. Essa palavra habitou é uma palavra que poderia ser traduzida como a palavra armou a sua tenda entre nós, ou ela fez um tabernáculo entre nós. E agora, continua comigo. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Esse texto de João, para todo judeu que falava grego, e todo aquele que conhecia as expectativas do Antigo Testamento, e lesse, iria se recordar automaticamente da tenda e do tabernáculo, que era um local sagrado, lá na peregrinação no deserto, e que foi preenchido pela glória de Deus. E havia essa expectativa de que Deus não havia feito essa manifestação no templo de Jerusalém, no segundo templo. E o escritor de João está escrevendo que Jesus, ele fez o tabernáculo de Deus entre nós. E esse tabernáculo, ele foi preenchido da glória de Deus, a glória do unigênito. Esse texto está dizendo que Jesus, ele é o nosso tabernáculo, que Jesus é a nossa tenda, que Jesus é o local da presença de Deus, da presença gloriosa. A glória que se esperava que enchesse o templo de Jerusalém não aconteceu. Mas muito mais do que isso, Deus se fez carne e, como diz o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Querida igreja, é muito interessante, muito curioso, quem depois puder ler, conhecer os comentários bíblicos, ou um pouquinho desses termos gregos, que nem precisa ficar citando agora, mas como essa palavra habitou, é uma palavra que está tão relacionada à tenda, ao tabernáculo e à presença de Deus. E a glória de Deus
estava presente em Cristo Jesus. Nós podemos ler um paralelo em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Deus dizendo para Moisés: e me farão um santuário. Esse santuário é o tabernáculo, é a tenda, né? E me farão um santuário para que eu possa, olha a palavra que aparece, habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Como este versículo é parecido com João capítulo 1, versículo 14. Deus diz: vocês têm que fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E em Jesus nós temos a palavra encarnada, Deus se tornando carne e criando um tabernáculo, que era o corpo de Jesus, era a vida de Jesus, era a pessoa de Jesus. E Deus habitou entre nós através de Jesus. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Eu preciso ler com vocês um texto e eu vou mudar a versão. Eu gosto muito de utilizar a revista atualizada, mas o termo que eu quero eu encontro na NVI. Por isso eu vou ler com vocês Êxodo capítulo 33, versículos 7 a 11. Antes da leitura, só uma observação. Esse texto ele está descrevendo uma tenda, que era um local de busca a Deus, que é antes da construção do tabernáculo. Então, a gente precisaria de algumas aulas de escola bíblica, talvez, para detalhar tantas coisas que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Mas a ideia aqui é que vocês percebam como era a manifestação de Deus na tenda. Ok? Então, vamos ler agora. Êxodo 33, versículos 7 a 11. Moisés costumava montar uma tenda. Vale lembrar que a palavra habitou lá para Jesus, ela poderia ser armou uma tenda. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Aonde que era isso? Na tenda. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Igreja, eu quero que vocês imaginem um judeu que conhecia muito bem a Torá, a lei, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que conhece esse texto, que sabe que houve uma tenda em que a glória de Deus entrava, que Moisés conversava com Deus face a face, como quem fala com um amigo, e de repente ele se depara com um texto do Evangelho que diz que Jesus, ele é essa tenda, que Jesus, ele é a tenda, que Jesus é a presença de Deus que armou a sua tenda e habitou entre nós. E que a glória de Deus foi vista nele, está em Jesus. Igreja, por mais que pareça estranho, nós podemos chamar Jesus de lugar-pessoa. É por isso que as Escrituras, elas dizem do estar em Cristo. Você pode estar em casa, você pode estar no Brasil, você pode estar em vários lugares, mas estar em alguém é uma coisa muito estranha, não é verdade? Nós vamos encontrar uma distinção que nós podemos encontrar na Bíblia. Então, por exemplo, nós vamos encontrar em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
Veja, eu não quero trabalhar a teologia do texto, eu só quero pensar nessa palavrinha, estar com Cristo. Aí nós temos a ideia de uma pessoa do lado da outra. Eu estou com o Celso, eu estou com o Milton, eu estou com o Joel, nós estamos juntos, estar com. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras ela vai dizer do estar em Cristo. Nós vamos encontrar, só a título de exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é com Cristo, é em Cristo. Nós podemos estar com Cristo, mas também podemos estar em Cristo. Por que nós estamos em Cristo? Porque Cristo é o nosso templo, Cristo é o nosso tabernáculo, Cristo é o nosso jardim do Éden, Cristo é o lugar do encontro. Nós lemos que a tenda que Moisés armava foi descrita como a tenda do encontro. Jesus é a nossa tenda do encontro, porque em Jesus é um encontro Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque em Jesus acontece o encontro. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, o próprio Deus é descrito em termos poéticos como um lugar. No Salmo 46, versículo 1, nós vamos ler que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza é lugar, mas que poeticamente é aplicado a Deus. Você se esconde em lugares. O apóstolo Paulo, ele descreve em Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O próprio Jesus, em João, capítulo 2, versículo 19 ao 21, ele vai comparar a sua vida com o templo. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus é o templo. Jesus é a tenda. Jesus é o tabernáculo. Jesus, o nosso lugar de encontro com Deus. Querida igreja, eu quero pensar agora as bênçãos que existem no lugar Jesus. Para isso, eu quero lembrar um texto de João, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, a começar do versículo 19. Eu quero que vocês percebam como existe aqui uma discussão sobre lugares. Lugares. Lugares sagrados. Lugares especiais. Então, preste atenção nos termos que eu vou destacar quando eu estiver falando. No verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, é lugar. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar. Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, que é um lugar, nem em Jerusalém, que é o outro lugar, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só uma pausa nesse termo aqui, ó. Em espírito e em verdade. Lembra de João 1,14? Nós vimos a sua glória e nós o vimos em verdade. Lá tem a palavra verdade. O Pai é espírito, mas nós lemos que Deus é espírito, mas se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, pessoas, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Por que o Pai procura estes? Porque o Pai não quer casa vazia. O Pai não quer lugar vazio. O Pai quer um lar. E lar tem que ter gente, tem que ter pessoas. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Agora vamos pular para o verso 29. O 29 e o 30. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui chama a atenção uma coisa. Para a mulher, o lugar sagrado, e para os samaritanos, o lugar sagrado era um monte. Para os judeus, o lugar sagrado era Jerusalém. Quando a mulher entende que o lugar não é mais o monte e nem Jerusalém, nem o templo, quando ela entende que o lugar é Jesus, nós vamos encontrar a mulher convidando as pessoas no verso 29, vinde comigo. Ela diz no verso 29, vinde comigo. Não é para o monte. Quando ela diz venham comigo, ela não está chamando para ir no monte. Ela não está chamando para ir para Jerusalém. Ela está chamando para ir até Jesus. Porque Jesus agora é o nosso lugar. Jesus é o nosso tabernáculo, ele é a nossa tenda, ele é o nosso templo, ele é o nosso Éden. Vinde comigo e vede um homem. Não é vinde ao templo, não é vinde ao tabernáculo, não é vinde ao jardim do Éden que eu encontrei que estava perdido, mas é vinde a Cristo. E eles saíram da cidade, saem do lugar, mas eles vão agora, não é para um lugar físico no sentido de espaço, mas é para uma pessoa que naquele momento estava física, que era a pessoa de Jesus. Porque Jesus é o nosso lugar de encontro com Deus. Igreja, eu quero pensar com a igreja as bênçãos desse lugar chamado Jesus. Igreja, o que acontecia no Éden? O que acontecia no Éden? Nós podemos pensar que o Éden, a primeira coisa que eu penso do jardim do Éden é a beleza. Porque jardim é lugar bonito. Jardim é lugar de beleza. Você já admirou um jardim? Agora, você já admirou o jardim que Deus plantou? Porque lá no capítulo 2 diz que Deus plantou o jardim. Como será o jardim que Deus plantou? Jardim é lugar de beleza. Mas o que acontecia no Éden? O Éden era o local de comunhão mais plena que vocês podem imaginar do homem com Deus. No Éden, Deus conversava com o homem livremente. No Éden, todos os dias, Deus falava com o homem. Deus atribuía funções ao homem. No Éden, havia esse prazer do encontro com Deus, sem restrições alguma. Mas não era só Deus e o homem. O Éden é o local da comunhão, Deus e o homem, mas o homem e o homem. Porque na criação, apesar de tudo ser bom, conforme Deus faz, houve uma coisa que Deus disse que não era boa. Quem lembra? O que no Éden, antes do pecado, não era bom? Antes do pecado, tinha uma coisa que não era boa. Quem sabe, levanta a mão. Isso, vocês acertaram. Está escrito que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Porque lugar sagrado é lugar que se torna lar. Não é um espaço apenas, mas é um espaço para ser convivido. Então era o local que funcionava perfeitamente a relação do homem com sua esposa. Então é o homem com o homem, no sentido de humanidade. É o local da perfeita comunhão do homem com o homem e do homem com Deus, com o sagrado. É o local da perfeita comunhão do homem com Deus e do homem com a natureza, com o ambiente. O Éden era o local da presença da comunhão, do funcionamento perfeito, da harmonia que poderia existir naquele lugar que se transformava lar. Eu quero dizer que Jesus é o nosso jardim do Éden. Ele é a nossa beleza. Nós podemos adorá-lo na beleza de sua santidade. Igreja, vocês já tiveram a experiência de ficar extasiados numa leitura do Evangelho diante da beleza que é Jesus.
Vocês já ficaram assim, com os olhos brilhando, com a alma em êxtase, cantando, diante da percepção da presença de Jesus. Jesus é a beleza desse jardim do Éden, ele é a beleza encarnada de Deus. Jesus é aquele que através dele nós temos o contato perdido com Deus. Se no Éden o homem teve um contato com Deus especial, profundo, maravilhoso, esse contato com Deus, ele está não em um lugar que hoje você pode ir como se fosse um endereço fixo, mas é no tabernáculo que é Jesus. Jesus é o lugar que você pode reatar a sua comunhão com Deus. Pois entre Deus e os homens só existe um mediador, Cristo Jesus, homem, como diz o texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus é a comunhão reatada entre os homens. Eu só posso olhar para o próximo com compaixão, com amor, se eu estiver em Cristo. Igreja, como este mundo é maligno, como é possível nós vermos as violências de pais contra filhas? Como é possível a gente enxergar as violências do ser humano, de um homem contra a sua esposa? Como é possível a gente enxergar o ser humano ser tratado como lixo por outro ser humano? Como é possível essa relação que deveria ser harmoniosa está deturpada? Mas isso pode ser superado, quebrado e vencido em Cristo. Todos aqueles que experimentam o que é entrar na tenda que é Cristo, todos aqueles que podem conhecer o que é estar em Cristo, passa a olhar o homem de outra forma, passa a olhar os seus filhos, a sua esposa, a sociedade de outra maneira. Jesus é a recuperação do que foi perdido. Por isso é urgente nós proclamarmos o Evangelho, porque o Evangelho ele liberta o homem que enxerga o outro ser humano como instrumento, como objeto de exploração, de uso, de violência, de qualquer coisa terrível que te possa vir à mente. É preciso encontrar Jesus, porque Jesus é Deus que se fez homem, e como homem, sendo homem, ele mostrou o valor que existe no ser humano, que foi criado à imagem de Deus. No Sinai, no Monte Sinai, Deus falou. E o Monte Sinai foi terrível. O povo tinha medo, relâmpagos, trovões, e a voz que falava, trombeta que se ouvia. E Deus entrega a lei. Jesus é o nosso Monte Sinai, porque em Jesus a palavra viva se encarnou. Jesus, quando falava, ele estava nos dando o Evangelho. Jesus é a nossa lei. Aqueles que estão em Cristo nem precisam mais da lei do Antigo Testamento, não porque ela não seja boa, mas porque Cristo é a palavra viva, Cristo é a própria palavra encarnada. Cristo contempla toda a ética, toda a beleza e toda a santidade da lei revelada em Moisés, agora em Cristo Jesus, que é a nossa lei. No Monte Sinai foi estabelecida a aliança de Deus com Israel. E Jesus é a pessoa, lugar, porque Jesus é a nossa nova aliança com Deus. Por isso que ele disse do seu sangue, que era o sangue da nova aliança derramado em favor de todos. O tabernáculo era o local, a tenda primeiro foi chamado o local do encontro, onde era possível Moisés, apenas Moisés, teve esse privilégio de que falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo, como nós lemos lá no capítulo 33 de Êxodo.
O tabernáculo e o templo era lugar de oração, de orar a Deus, e era local de adoração. Eu quero dizer que Jesus é o nosso tabernáculo, a nossa tenda, é o nosso lugar. Porque só em Cristo você pode falar com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Havia um distanciamento tão grande lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote tinha que colocar aquela roupa e cobrir quase todo o seu corpo, ficando só o rosto, e fazer banhos de purificação e sacrifícios de purificação para poder entrar naquele lugar de ter um contato com Deus. E agora, através de Jesus, nós lemos que pela sua carne o véu se rasgou e agora nós temos ousadia, diz o texto de Hebreus, de entrar na presença de Deus através de Jesus, o vivo caminho. Nós vamos ler em 2 Pedro, se não me engano 2 Pedro, ou é 1 Pedro, mas é no capítulo 2, versículo 4, Jesus é chamado de pedra que vive. Pedra que vive. Jesus é o templo vivo, Jesus é o lugar vivo, Jesus é o lugar pessoa. Agora, através de Jesus, eu posso ter uma comunhão que nunca foi experimentada antes. Agora, em Jesus, apesar dos meus pecados, mas agora perdoados, pois o lugar Jesus é a nova aliança. Agora, em Jesus, eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso sentir que eu falo com Deus face a face. E para já ir concluindo, os lugares do Antigo Testamento, eles foram todos perdidos. O Éden foi perdido, o Sinai não teve mais as manifestações de Deus, a tenda do encontro não se falou mais, foi substituída pelo tabernáculo, que foi substituído pelo templo, que Ezequiel viu que Deus foi embora. Agora o lugar chamado Jesus a gente não pode perder. Eu posso lembrar que Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. Presos, amarrados, acorrentados num cárcere interior. Mas eles estavam em Cristo. O lugar sagrado que é Jesus não pode ser perdido. O apóstolo João ficou exilado na ilha de Pátmos, separado do seu povo, da sua congregação, numa ilha desértica e muito feia. Mas mesmo naquela ilha, o lugar, Jesus se fez presente. Estava com João. Jesus é o nosso lugar sagrado. Nós temos esse prédio maravilhoso da nossa igreja, Nova Jerusalém. Mas esse lugar, ele só é especial porque Jesus está aqui, na sua pessoa, na pessoa dos nossos irmãos, na nossa reunião. Jesus está em nós. Esse lugar ele se torna especial, não pelas suas paredes, mas pelas pessoas que estão aqui. Porque, como diz também Pedro no capítulo 2, versículo 5, vós igualmente sois pedras vivas e casa espiritual. Porque o lugar chamado Jesus, ele está em nós. E eu quero fazer um convite para concluir a nossa mensagem, que está, mais uma vez, no enigmático e maravilhoso texto de João. No capítulo 10, versículo 9. Jesus, se mostrando como um lugar, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não basta ouvir falar de Jesus. Não basta estudar sobre Jesus. Não basta andar com pessoas que estão com Jesus. Não basta ter o livro que fala de Jesus. É preciso entrar. Eu sou a porta. Quem entrar? Lembra dos samaritanos? Os samaritanos vieram até Jesus e se encontraram com Jesus e creram em Jesus. A mulher samaritana já estava com Jesus, mas não estava em Jesus.
É preciso que você entre nesse tabernáculo, que você entre nessa tenda. Se você entrar em Cristo, se você estiver em Cristo, você tem o Éden restaurado na sua vida. Você tem o local do encontro. Você tem a verdadeira oração e adoração que é recebida por Deus, porque elas acontecem em Cristo Jesus. E eu convido agora a igreja a orar nesse lugar sagrado chamado Jesus. Jesus está aí na sua casa com você agora. E você faz parte de Jesus, pois você é o corpo de Cristo. E se você ainda não creu em Jesus, eu te convido a entrar nessa porta, pois todo que entrar vai ter um lugar especial, é o lugar com Deus, é o lugar Jesus.